Boa noite. Mais um Me Conta. Me conta a história. Me conta. Vou trazer aqui pessoas incríveis com a sua trajetória, com o seu perfil. Me conta. Hoje nós vamos receber uma avó coruja, uma educadora. Muito bem. Vamos aguardar a esta avó coruja para nos contar a sua história. Me conta. Vamos ver a Elaides. Ela já entrou. Muito bem. Elaides. Uma avó que na pandemia ficou cuidando da neta. Oi, querida! Oi, tudo bom, Marta? Tudo bem, e você? Tudo bem, gratidão por o convite, por eu estar aqui fazendo essa live com você. Sou muito grata. Eu é que sou grata de ouvir a sua história. Muito bem, para quem não conhece, vamos começar. Elaides, primeiro conta da onde você está falando. Agora eu estou falando de Novo Hamburgo, 40 quilômetros de Porto Alegre, pertinho da capital, Porto Alegre. Gaúcha? Tá frio? Tá frio aí? Não, está uma temperatura agradável. Choveu ontem, choveu hoje de manhã. Então, uma temperatura bem agradável, bem bom. No sul o tempo é bem bom. Muito bem, me conta a sua história. Me conta tudo. Então tem que começar pela minha infância. Eu vou contar assim, Marta, ó. Vou começar pela minha infância, adolescência, a vida adulta e a vida atual, tá? E lembre-se que a gente tem 1 hora só de live, hein? Porque essa vida aí eu sei que tem muita história. Mas eu vou ser bem objetiva, eu sou rápida e vou dar conta do recado numa hora, com certeza. Bem, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, pertinho de uma das praias mais lindas aqui do Rio Grande do Sul, que se chama Torres, na divisa de Santa Catarina. Mas eu nasci no interior, meus pais eram colonos e tiveram muita dificuldade na minha infância, lutaram para comprar as terras e para se fazer na vida. Então, a minha infância passei assim com dificuldades, porque era no interior, não tinha escola. Meu pai e meu tio contrataram uma professora particular, fizeram uma casa e juntaram todos os alunos daquele povoado para ter aula, né? Então, a minha infância foi isso. Eu sou descendente de imigrantes, o meu pai é alemão e a minha mãe é italiana. Aí tu já viu, né? Italiano com alemão, os dois, são imigrantes. Era uma região de imigrantes, tanto italianos como alemães, nessa região onde eu nasci. E com 2 anos, meus pais se mudaram para um município vizinho. Aí tinha escola, mas era tudo muito difícil também, era longe. E as professoras juntavam primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, tudo junto. E não tinha, assim, uma forma de ensinar adequada, como é nos dias de hoje. Então, quem me alfabetizou, quem me ajudou e me incentivou a estudar e a ler foi minha mãe. Minha mãe sabia mal ler e escrever, mas ela foi uma pessoa de muita garra, muita fibra, e sempre me incentivou muito a ler e escrever. Então, quem me alfabetizou foi a minha mãe, na real. Bom, e ela tinha uma preocupação muito grande conosco, que nós tínhamos que estudar, e lá não tinha os meios para estudar, né? Então, ela me encaminhou para um colégio de freiras, porque ela tinha confiança, para mim estudar e para mim seguir, né, ter um pouco mais de cultura e estudar, a preocupação muito grande dela com isso. E com 12 anos eu vim para o colégio de freira, em Novo Hamburgo. E para mim pagar meus estudos, ajudar a pagar os estudos, eu tive que trabalhar. Comecei a trabalhar com 12 anos. Eu trabalhei e estudei. E assim, ó, eu trabalhei
Tudo que tu imagina dentro de uma escola, eu já fiz. Eu comecei com 12 anos ajudando uma professora de jardim de infância a cuidar dos pequeninos. Eu já trabalhei em biblioteca, já trabalhei em secretaria, já fui professora, já fui coordenadora, já fui diretora, já fui empresária, tive uma empresa de cursos por mais de 40 anos. E quis o universo, conspirou a meu favor, que em dezembro de 2019 eu encerrei as atividades, porque ou nós iríamos para os cursos online, ou nós encerrávamos as atividades. Eu era sócia das minhas irmãs e elas não quiseram continuar com o online. Então, o que aconteceu? A gente fechou em dezembro e em março estourou o Covid de 2020. Então, a gente teve assim, o universo conspirou que a gente não teve aqueles problemas com funcionários e que demitir, e a gente fechou numa boa, com tudo tranquilo. Só que eu fiquei assim muito, como é que eu vou dizer, e eu queria continuar. E aí eu fui para as redes sociais e encontrei a Dita Cuja, nossa mestra, Senat, e aí me lancei nesse curso. E estou fazendo outros cursos em paralelo também, porque o meu objetivo, né, é escrever um e-book. Todo mundo sabe. Eu quero escrever um e-book sobre infância. Eu sou mãe, filha, avó, né? Sou divorciada, mas eu tenho um namoradinho, assim, sabe? Um amiguinho. Isso é bom, né? Então, assim, não vive comigo, mas a gente é bem parceiro, bastante amigo. Me mudei há pouco porque a minha filha está sozinha também, com a netinha. E o que atualmente eu estou fazendo? Atualmente eu estou me dedicando praticamente o tempo todo, integral, para com a minha neta, porque a escolinha fechou com a pandemia, ficou tudo fechado, só restou a avó, né? Então eu estou agora com esperança que em abril ela retome as atividades e para eu fazer as coisas que eu gosto de fazer, que é escrever, ler, estudar, é isso que eu gosto, é isso que eu tenho prazer. Vou contar uma historinha. Quando eu trabalhava, uma amiga minha, uma colega minha, veio me visitar. E eu tinha, assim, uma estante cheia de livros, assim, de fora a fora na parede. E daí ela foi e começou a olhar meus livros, olhou. Daqui a pouco ela me perguntou assim, tu não tem nenhum romance? Não, por quê? Eu queria estar procurando um romance, mas tu só tem sobre educação. Eu sou apaixonada por educação. Oi? Caiu? Eu fiquei sem ouvir você, Elaide. Espera só um pouquinho que eu vou tá dando esse coisa de não te ouvir. Espera só um pouquinho. Antes de reiniciar aqui, só respondendo a Cloreci, a gente está conversando com a Elaides Scheffer. Ela nasceu em Torres e hoje mora em Novo Hamburgo, certo? Ela Muito disse que bem, deve ser da minha vamos região. A ver região onde eu nasci. aqui a nossa. Ela volta, porque eu estou com essa coisa de não conseguir te ouvir. Mas não tem problema, porque se ir, eu volto, tá bom? E depois eu edito e coloco de novo só um minutinho. Tu tá me ouvindo agora? Deixa eu só ver Tá. aqui. Cancela, eu não sei como. Elaides, sai. Deixa eu ver como sai. Sair? Sai que eu Sair? vou te chamar de novo. Tá bom. Muito bem. Espero que vocês tenham a história da família Scheffer. Olha só, Cloreci, que coisa boa. Eu vou chamar a Elaides de novo, tá bom? Vamos ver aqui. Elaides.
Essa guria é maravilhosa. Muito bem. Tá? Elaídes, entrando de novo. Isso, estou te ouvindo. Tá. Então eu não sei onde é que tu parou, até onde tu me ouviu. Que você está cuidando da neta, que a escola volta em abril. Tá. Então em abril eu quero voltar a me dedicar a escrever o meu livro, meu e-book, né? Eu queria te contar uma historinha, que eu sempre fui muito apaixonada por educação, né? E uma vez veio uma amiga me visitar e ela procurou na estante dos meus livros, na minha casa, um romance. E ela procurou e não achou. E aí ela disse, tu não tem nenhum romance? Daí eu disse, não, nos romances eu pego emprestado na biblioteca, mas os que eu compro, que eu tenho em casa. Ela disse, tu tem só sobre educação? Só sobre educação. Tudo sobre educação. Eu sou apaixonada por educação. Sempre trabalhei com crianças, com jovens, com adultos. Por exemplo, na escola que eu tive, nós formamos mais de 100 mil alunos para se colocar no mercado de trabalho. Então, conta do que era a escola que você tinha? Nós tínhamos eu fundei a escola de datilografia. Sabe o que é isso? Quando a datilografia morreu, né, não existiu mais, elas migraram para a informática, sabe? Minhas irmãs, e eu sempre trabalhei, eu coordenava, orientava elas, mas eu não trabalhava diretamente na escola. Então, eu contratava os professores, eu preparava os professores, mas aí, quando a datilografia morreu, elas foram para a informática. E depois também alguns idiomas, como alemão, francês e inglês. E esses foram os cursos que eu dava o curso de secretariado, preparava as pessoas para o mercado de trabalho, colocava as pessoas para se colocarem no mercado de trabalho, né? Então, essa era a minha função depois que eu me aposentei, porque antes de me aposentar, eu trabalhei em escola particular, escola pública, universidade, eu trabalhei em tudo, né? E quando eu me aposentei... Você trabalhava como pedagoga, educadora? Coordenadora pedagógica, se chama aqui, não sei, né? Coordenadora, supervisora, coordenadora. Mas eu fui coordenadora, professora, diretora, empresária, fui tudo que tu imagina dentro de uma escola, eu passei, tudinho. Pode perguntar qualquer coisa, eu fui dentro de escola. Então não tem o que eu não saiba. Só que eu sempre me dediquei muito a adolescente e vida adulta. E agora, com a função da minha neta, eu estou pesquisando e estudando sobre infância. Eu quero ser a melhor educadora, a melhor especialista em infância. Então, eu estou pesquisando, estou estudando muito sobre isso para escrever o meu e-book. Já comecei a escrever. Eu estou, assim, no início. Porque a minha netinha me absorve bastante em função dessa pandemia que está tudo fechado. Eu não posso seguir. Tinha uma pessoa antes que disse que conhece o pessoal de Schaefer, de Torres, a localidade, só para dizer para essa pessoa que falou ali, eu não sei quem foi, a localidade onde eu nasci, chama-se Morro Azul. Hoje, esse interior lá de Torres, ele se transformou numa zona turística, porque fica entre a serra e o mar. E tem muitas paisagens e muitas cachoeiras. Então, é um lugar que hoje, aqueles antigos colonos, não tem mais ninguém lá. A maioria foi para o Mato Grosso ganhar dinheiro lá. Meus pais queriam ir para o Mato Grosso também, para plantar soja, comprar extensão de terra. Mas daí, por causa da filha que queria estudar, aí eles não foram. Principalmente por causa de mim. E vocês são só irmãs? Não, são 5 mulheres e 2 homens. Uau! São 7 filhos. E eu sou a mais velha de todos. Todos vivos. E me diz uma coisa. A neta e a filha. Você teve muita dificuldade nesse meio lidar entre a expectativa da filha como mãe e as vontades da neta. Conta um pouco como é que é esse dia a dia. Não, assim, antes eu vou contar como é que aconteceu. Assim, ela conviveu com o pai da criança por 8 anos. Separou-se do pai sem saber que estava grávida. Pode isso no século de hoje em dia? Pode, né? Pode acontecer uma coisa dessa? Pode. Isso foi a minha filha.
3 meses grávida, separou. Eu disse, mãe, a menstruação não vem. Ah, mas tá grávida? Não, isso já aconteceu outras vezes. Daí foi fazer exame, estava grávida. Eu sofri muito com isso, porque eu acho que, principalmente na infância, tem que ter pai, tem que ter mãe. Né? A minha formação me dizia isso. Bom, mas enfim, não deu. E aí ela queria viver independente de mim e ter uma vida... Amanhã vou alugar um apartamento, vou morar perto do escritório. Eu disse, como é que tu vai com uma criança pequena, recém-nascida, para longe de quem pode te ajudar? Eu preciso de ti e tu precisa de mim. Tu vai ficar aqui. E como eu tenho outro apartamento no mesmo edifício, tu fica nesse e eu vou para o outro. E foi isso que aconteceu. Deixei ela lá. Então nós estamos morando no mesmo prédio. Ela não quis voltar para o pai insistiu, mas ela não quis. Ela tá sozinha, ela tá feliz. Só que assim, eu faço várias interferências na educação, na formação. Por isso que eu quis escrever esse e-book, porque eu vejo assim que eu auxilio em muitos momentos que ela não sabe lidar com certas situações, né? Às vezes está estressada, às vezes está impaciente, e a criança chora. Então eu sei, por exemplo, resolver o chororô dela em questão de segundos, né? Eu sei fazer isso, né? Então eu sei lidar com o comportamento da criança, né? Então, e nessa fase, ela está na fase oral agora, que a gente chama, não sei, tu conhece, tu sabe as fases, Marta, conhece? A fase oral. Eu também tenho formação de educadora. Eu também sou professora de formação. Tu é pedagoga também? Sou. Então, tu conhece as fases, né? Fase oral, fase anal, fase fálica. Ela está na fase oral, né? Tudo leva na boca, prazer está na boca, né? Então, mas é uma fase muito interessante e ela exige bastante e ela é super mega ativa. Ela é muito ativa. Ela não para um segundo, ela demanda muita energia, sabe? E Quantos anos ela tem? Eu? Quantos anos ela? Ela tem a minha filha ou a minha neta? A sua neta. 1 ano e 8 meses. É duro, hein? Ei, vó, haja coluna, hein? E a avó, sabe quantos anos a avó tem? Quanto? Conta aí pro povo. Eu fiz a semana passada, sexta-feira, 7,4. Parabéns! Muito bem, parabéns atrasado, muitos anos de vida. Obrigada. Obrigada. O meu nome é assim, ó, o meu nome é Elaides, tá? Então, uma vez uma professora fez uma homenagem para mim e ela disse assim, primeira parte do teu nome é o pronome, ela. A segunda parte, ides. Tu não podes parar, tu tem que ir sempre em frente. Então é por isso que eu estou aqui, né? Estudando, batalhando, fazendo curso. Mas eu me inspiro, eu tenho, Marta, tu falou assim para falar um pouco do que a gente gosta, das inspirações da gente. Eu tenho uma ave símbolo para mim, que é a águia. A águia é uma das aves que mais vive. Inclusive eu já fiz uma live, eu tenho acho só uma live lá, mas que eu fiz sobre a águia. A águia é uma ave que mais dura, né, entre as aves, né? Ela tem uma grande duração. Só que quando chega aos 40 anos, essa águia, esse pássaro, o bico já está muito comprido, ele não consegue mais caçar. As unhas estão compridas também, não seguram mais. As asas estão moles, compridas, ela não consegue mais voar. O que ela faz? Ela vai para uma rocha e ela bate o bico na pedra até terminar esse bico. E aí vem um novo bico. Quando esse novo bico surge, né, o que ela faz? Ela arranca com o bico todas as unhas dela, todas as garras dela, arranca tudo. Depois que ela arrancou as garras, ela arranca as penas das asas. E aí ela consegue viver mais 40 anos. Então, esse processo dura em torno de 5 meses. E outra coisa que eu acho muito, que ela se reinventa para poder sobreviver. E assim eu acho que é nós, na nossa aposentadoria, Marta. Nós temos que nos reinventar para sobreviver, para estarmos por aqui ainda, né, com saúde, lúcida. A gente tem que estar sempre se reinventando. E então por isso é a minha inspiração.
Uma outra coisa que eu admiro na águia também é que ela dá muita autonomia para os filhotes, né? Quando ela tem os filhotes, ela faz um ninho no alto de uma montanha, à beira do precipício. E ela coloca ali os seus filhotes, ela vê que eles estão ameaçados de cair, ela voa em socorro deles. Mas ela deixa eles ali meio que em prontidão. E quando ela vê que eles estão prontos para voar, ela leva numa amplidão, num precipício e joga eles têm que se virar e têm que ir ao mundo. E eu acho que a minha mãe fez mais ou menos isso conosco, assim. Nós, desde muito pequenos, nós tínhamos que nos virar. E todos da nossa família são empresários, todos, né? Tem uns que estão muito bem sucedidos e tem outros que não estão tanto, né? Os que migraram para a educação não estão tanto, mas os outros estão melhor, né? Infelizmente. Tem uma coisa da águia que eu gosto muito também, é que a águia é um pássaro que eu utilizo muito assim na sua forma e função, que a águia enxerga longe. Também. A águia, ela tem uma visão ampla. Ela Sim. está sempre voando muito alto e vendo a situação do todo, né? Sim. E quando ela mira e quando ela vê um alvo, um objetivo, ela tem foco e ela vai direto naquele objetivo. Isso. Eu acho isso da águia impressionante. É realmente uma... E a águia, então, é o meu símbolo de animal que eu escolhi, né, como símbolo. E essa autonomia que eu acho que tem que ser dada aos filhos, o que eu vejo atualmente? E até por mim, eu errei também. Eu acho que eu eduquei diferente a minha filha do que os meus pais me educaram, que a minha mãe me educou. Eu protegi, eu acho que demais a minha filha, né? E os pais, hoje, a maioria, eu me boto junto também, me coloco junto, a maioria protege muito o filho e tem que se dar autonomia desde pequenininho. A minha netinha, com 1 ano e 8 meses, ela já descasca ovo, sabe? Eu pego o ovo e eu quebro, ela já descasca sozinha. Eu já procuro, assim, no dia a dia, nas coisas que acontecem, no dia a dia, incentivá-la para que ela tenha autonomia, para que ela possa se virar. E agora, essa semana, eu liguei para a diretora da escolinha, porque a minha filha continua pagando, mas ela não tem aula, né? E aí eu liguei que eu queria fazer umas perguntas para a diretora da escolinha, daí eu conversei com a diretora e eu disse, e a minha netinha, como é que tá? Daí ela disse, oi, Laís, tu sabe que ela é líder, né, na turma? 1 ano e 8 meses ser líder, olha, não, né? A avó fica muito coruja. Mas você sabe que tem uma pergunta aqui, só mudando um pouquinho, a Cloreci está perguntando se você conhece da geração do Philip Schaeffer, Sim, da Zeli Maria Schaeffer. Sim, a Zeli é minha prima. Olha só, viu, Cloreci? A Zeli tá morando em Montenegro, se eu não me engano. Olha só, viu só? É. E outra coisa que eu ia te perguntar e comentar é o seguinte, eu acho que hoje a gente tem que ter muito a visão de que a minha mãe dizia isso, eu sei que é uma coisa difícil para a gente, mas é que filho é do mundo, não é da gente. E a gente quer proteger o filho das dores e a gente, no fim, a gente aprende mais pela dor do que pelo amor. Certo, não é? Corretíssimo. Tu tinha me dado uma dica lá que era para mim falar por exemplo, dos meus defeitos, do que eu gosto, do que eu não gosto. Eram sugestões, apenas sugestões. Porque a Elaine dizia assim, a gente pode dar o comecinho do fio, ela desenrola o novelo inteiro. Então, é apenas sugestão. Obrigada. Não, assim, o meu maior defeito é que eu sou um pouco ansiosa. Eu quero as coisas que aconteçam para ontem. Isso eu tenho que me policiar dia a dia. Isso é uma coisa que eu tenho. E criança ensina muito a gente isso, né? Porque não adianta a gente querer, porque a criança tem o tempo dela, não é mesmo? Sim.
Sim. E a minha maior qualidade, eu acho que é a capacidade de resolver problemas. Agora me lembrei de um problema, estou me lembrando agora. Eu era coordenadora do ensino fundamental e médio de uma universidade aqui de Novo Hamburgo. E tinha uma turma de terceiro ano, sabe, adolescentes, assim, daqueles que aprontavam poucos e poucos. E um dia a professora chegou na minha mesa e disse assim, de hoje em diante, pegou o caderno de chamada, largou em cima da minha mesa e disse, de hoje em diante não entro mais naquela turma, estou indo embora, quero as minhas contas, tchau para você. E tão difícil que era. E aí ela disse para mim, daí a diretora olhou para mim e disse assim, aí ela disse, o que nós vamos fazer agora? Quem vai substituir essa professora amanhã? Eu disse, eu vou. Quando eu cheguei na sala de aula, aquilo era aviãozinho, papel, e o aluno, um aluno da última fileira, quando eu comecei a falar, ele virou as costas para mim. Virou as costas? Assistiu a aula toda de costas para mim, toda a aula. E eu deixei. Quando eu terminei a minha aula, aí no final todo mundo saiu e eu chamei ele. Vem cá. Fulano, vem cá. O que é, professor? Vem aqui, senta aqui. Tu queres que eu chame teus pais para vir conversar comigo? Eu não. Então, a partir da próxima aula, eu quero respeito. Tu não precisa fazer o que eu vou te dizer para tu fazer. Era aula de religião. Mas eu quero respeito. Combinado? Tu vais virar de frente para mim. Tu não vais mais me dar as costas. Ou então vou ter que chamar os teus pais para vir aqui resolver o problema. A partir daquele dia, nunca mais ele virou as costas para mim. Hoje, ele é um empresário em Novo Hamburgo. E esses dias eu estava caminhando, por isso que eu lembrei, semana passada caminhando, de repente, alguém me chama assim, oi, professora, vem cá. Eu olhei, era o Dito Cujo. Ele é meu amigo, já me encontrei, mas eu não sabia onde é que ele morava. E eu caminhando pela cidade, assim, um domingo, e ele me chamou, ficou, que saudade aqueles tempos. Então, assim, eu conquistei aquele aluno, aquela turma, aquele aluno, resolvendo de uma forma que eu não permiti que eles continuassem fazendo a bagunça, mas que me respeitasse. Então, eu acho que eu tenho essa capacidade de resolver problemas. Eu estou dando um exemplo, não vou contar todos, eu estou dando um exemplo. A coisa que eu mais gosto nessa vida é ir para a praia. É olhar o mar, contemplar o mar, sentar, olhar para o mar, meditar. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu gosto é estar com amigos. Eu tenho muitas pessoas queridas e autênticas e boas, que eu tenho certeza, se eu ligar, pedir ajuda a qualquer hora, estão sempre prontas, estão sempre... Então, tenho muitas pessoas queridas, muitas legais, amizades legais. E eu faço parte do Lions, que também gosto muito. É onde a gente faz uma obra de caridade para os mais necessitados. Eu sempre fiz, sempre me doei, sempre fiz trabalho voluntário. Quando eu me formei em psicopedagogia, eu sou formada em pedagogia, psicologia da aprendizagem e psicopedagogia. Tem 2 pós-graduações. E quando eu me formei em psicopedagogia, eu fui fazer um trabalho voluntário na casa da menina, que são meninas abandonadas. E eu cheguei lá para fazer o meu estágio, tinha uma menina que estava com 14 anos, ela estava, parece que 5 ou 6 anos, na primeira série, não conseguia ler nem escrever, não estava alfabetizada. Eu peguei essa menina em março, em outubro ela estava lendo, escrevendo. Então, por isso que eu me julgo que eu tenho capacidade de resolver problemas nessa área, principalmente na área de educação, né? Então, eu estou me permitindo ser uma especialista agora na área de primeira infância, ou seja, do 0 aos 6 anos. Eu estou pesquisando e me especializando para escrever o meu e-book. E quem sabe, quiçá, talvez, pode ser, quem sabe, da consultoria, mentoria também. Não sei ainda, não estou bem decidida. Meu propósito então é ajudar as mães, a começar pela minha filha, né? E ajudar as mães das crianças em geral
que têm dificuldade de lidar com os desafios da educação dos seus pimpolhos. Esse é o meu propósito. Eu acho que eu falei bastante coisa, né? E também, com isso, ajudar também as avós, né? Porque hoje tem muita gente na mesma situação que você. Sim, com certeza. No momento de pandemia, a avó teve que entrar no circuito e ajudar. E, assim, não tão, talvez não tão presencial como você, que ficou a filha morando praticamente na mesma casa, no mesmo prédio, mas as avós também estão muito presentes, né? E existe essa diferença de diálogo, né? Não, eu quero educar minha filha assim, e a avó falando, mas é assim que faz, mas é do outro jeito. Como é que lida com esse conflito aí, você com a sua filha? A gente, não vou negar que de vez em quando tem, mas é raro, né? Eu deixo ela agir, em primeiro lugar ela. Quando a coisa que eu vejo que a coisa está muito errada, que me grita, que mexe comigo, aí vem cá. Daí eu chamo ela, né, em reservado. Outra coisa que eu fiz com ela foi o seguinte, eu disse para ela, eu vou te dar uma mão até a idade que eu acho que a Duda tem idade para ir para o maternal. Eu não vou assumir esse compromisso para sempre. Eu sou vó, eu não sou mãe. A filha é tua. Então fica bem claro. Eu vou te dar uma mão agora no início. Com 1 ano e meio, tu vai se colocar no maternal. É o máximo que eu vou ficar, até 1 ano e meio. E assim eu fiz. Até 1 ano e meio eu fiquei. Com 1 ano e meio, ela colocou no maternal. Ela foi 2, 3 meses, o que aconteceu? Veio a bandeira preta. Aí a avó tem que ficar de novo. Agora, assim que termine essa bandeira preta, ela volta para o maternal e ela volta em turno integral. A avó é para, eu acho assim, a criança tem que conviver com crianças, é o meu parecer, né? Não com velhos, e não A minha filha fica estressada, trabalha o dia todo, ela é advogada, ela tem muitos causos e também problemas para resolver, né? Eu disse, o lugar da Duda é na escola com outras crianças. Então a gente fez uma pesquisa de todas as maternais aqui na cidade, qual seria a melhor, né? Então a gente achou uma que não tem perfeito, não tem nenhum, tá? Ninguém é perfeito, mas assim que se adequou um pouco melhor. E ela tá lá, o turno integral, e ela evoluiu muito, assim, né? Principalmente nos relacionamentos e tudo, ela progrediu bastante, ela adora a professora dela. A professora dela manda tarefas online para ela fazer. E aí a minha filha faz. Hoje, aí a minha filha mandou hoje para mim, a professora mandou essa atividade. Essa atividade você vai fazer hoje à noite, quando estiver com ela. Eu não vou fazer, é tu que vai fazer. Né? Então, assim, eu me posiciono assim, eu dou a mão até onde que eu acho que eu devo dar a mão. Mas a responsabilidade é dela e do pai dela. Né? E criança tem que conviver com criança. Então, vai para a escolinha. Né? Eu tenho a minha vida, tenho não sei quantos anos mais, poucos anos de vida, que eu preciso, de uma certa forma, usufruir da melhor forma possível, de uma boa qualidade de vida, digamos assim. Eu não quero me estressar e tudo, né? Então, eu me dedico, agora estou me dedicando. Você sentiu muito o começo da pandemia? Como é que foi para você o começo da pandemia, de ficar isolada, de não poder fazer as coisas, os amigos, sair? Eu senti muito, realmente senti. Quase teve momentos assim que parecia que, meu Deus do céu, parecia que não tinha. Eu não conseguia assim, porque eu sempre fui uma pessoa de sair, ia no Lions, ia na igreja, ia por tudo. E aí ficar só dentro de casa, não sair, não me relacionar, isso foi muito complicado para mim, no começo. Depois eu me superei, comecei a fazer mais meditação, procurei me acalmar, a gente se liga, no Lions a gente faz reuniões online, então as coisas foram amenizando. Mas deixa eu te contar, em setembro, a minha filha pegou o Covid. Em setembro, E daí a minha netinha e nós estávamos todas juntas. Agora que eu me separei e vim para outro apartamento. Mas até então a gente convivia tudo junto, as 3. E aí a minha filha chegou e disse para mim assim, mãe,
vai lá para o outro apartamento, porque eu acho que eu tô com Covid. Eu não sinto gosto, não sinto cheiro, babá, babá. Eu digo, não, mas então eu já peguei. Não, mãe, vai, te manda, te manda, te manda. Eu saí, vim morar, vim para o outro apartamento, que eu tinha cedido para outra minha irmã. E aí eu fiquei aqui, dormi no sofá, aqui nesse que eu estou agora hoje. E ficamos separados, mas toda hora eu tinha que buscar roupa, eu tinha que buscar uma comida, eu tinha que ir. Eu me encontrava com ela toda hora. Para resumir, eu não peguei Covid. Eu fiz exames, eu não peguei. E agora, como eu fiz 74 na sexta, na segunda já fui chamado para vacinar, eu já fiz a primeira dose. Né? Opa! Mas eu só vou ficar imune depois que eu fizer a segunda, parece que 15 dias depois que eu fizer a segunda. Então, a segunda está marcada para o dia 19 de abril, talvez me chame antes. Mas eu tenho irmãs que estão resistentes a fazer essa. Ai, porque eu estou com medo, porque falo tanta coisa que pode ter consequências. Mas eu acho que eu me vacinei. Eu acho que tem que me vacinar e me vacinei. E graças a Deus, eu agradeço todos os dias. A minha imunidade deve estar muito boa, porque eu não peguei. A minha filha pegou porque no escritório, eles continuaram trabalhando eles juntos, o fórum fechou, mas eles se reuniram e até a churrasquinho fizeram, e até um karaokê fizeram lá, e aí um pegou pro outro e aí foi. Mas nela deu fraco também, não deu tão forte, e ela logo atacou com uma medicação adequada, aquela porreta, aquela medicação forte, sabe? Então, ela foi tranquilo para ela. Logo ela passou, claro, ela ficou em reclusão 15 dias, mas ela se recuperou fácil. E eu passei ilesa. Então, Que bom. Até hoje... Mas você está se cuidando, né? Você não está indo passear, fazer encontro, nada disso. Não, eu me cuido. Eu uso máscara sempre. Eu lavo as mãos 500 mil vezes por dia. Eu uso álcool gel. Só que assim, ó, final do ano também eu moro num prédio que são 55 moradores. E a síndica entregou o cargo. E dos 55, ninguém quis assumir a de síndica. E aí fizeram pressão para... Aí lá eles assumiu. Então eu tenho contato assim com o pessoal e tudo, mas eu sempre estou de máscara, eu sempre estou com as mãos com álcool gel, eu lavo. A roupa, cada vez que eu chego em casa, eu troco tudo, lavo tudo. Eu tenho, sim, bastante cuidados. Tomo vitamina D, vitamina C, cuido da minha alimentação. Então, eu acho que eu tenho uma boa imunidade, né? Eu fiz o exame, deu negativo. E a cabeça boa, estando ativa e estando trabalhando, olhando, estudando, fazendo alguma coisa, também ajuda para a gente ter uma boa energia para a imunidade, você não acha? Eu só queria ser assim, calminha como tu, Marta. Eu sou muito elétrica. Eu queria ser mais calma. Eu sou Sputnik. Os meus filhos, eles falam assim, um fala para o outro assim, não fica muito tempo perto dela que ela manda você fazer alguma coisa. Porque eu não paro. Mas é que hoje eu tô assim, eu faço muitas coisas, mas eu consigo dividir esse tempo. Antes eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Hoje eu consigo dividir um pouco mais, mas eu não sou calma, não. Mas tu demonstra-se calma, né? E tu trabalha com terapias, né, Marta? Tu faz as terapias, né? Mas acho que é o que você falou, é a meditação, muita meditação, né? Muito reiki, muita oração, muita energia. A gente vai, aos poucos, eu acho que, como eu faço isso para mim e para poder fazer para as pessoas, eu faço não só como um autoconhecimento, mas também como uma forma de treinamento e de terapia para poder aplicar isso, né? Então tem um pouco disso também. Mas eu acho incrível gente, vocês não sabem, uma vez nós estávamos numa live e a neta apareceu. A Elaídes
A neta tem 1 ano e meio e a Elaide fica com 5. Elas brincam como se estivessem na mesma fase. É uma delícia, uma delícia. E essa coisa que ela diz de resolver problemas também tem uma coisa muito interessante que é ofertar atividades diferentes para a criança, né? Então, a cada atividade, então, como a Elaide falou, você vai dar um ovo, esse ovo é, entre aspas, parte da educação. É uma brincadeira ou é uma coisa séria, mas é encarado como uma coisa que é para evolução, né? Sim, E eu sim. acho e você encara praticamente todas as atividades assim, né? Sim, eu aproveito todas as oportunidades que surgem para chamar a atenção dela, para mostrar os barulhos, os sons, né? Eu tenho uma sacada na frente do apartamento, bem grande, e ali passam os ônibus, e os ônibus dão um barulho diferente dos carros comuns. E aí eu chamo a atenção dela para os sons diferentes dos carros. Então eu digo para ela, vem o busão. E às vezes eu estou distraído, estou fazendo outra coisa, e ela me chama a atenção. Ela fala, ó, que vem vindo o ônibus, sabe? E ela já percebe, sabe? E me chamou a atenção também na escolinha, a professora sempre manda para os pais fotos do que eles estão fazendo na escolinha. E ela mandou uma foto que todos estavam envolvidos com a atividade lá fazendo. A Duda tinha feito atividade, mas quando ela viu que a professora estava fotografando, todo mundo ficou ali. Ela olhou, ela saiu olhando para a foto, porque ela percebeu que a professora chegou e tirou a foto, sabe? Então, essa percepção, isso também eu trabalho bastante nela, de perceber as coisas, não ser aquela mosca tonta no futuro, assim, que não sabe. Então, essas habilidades tu tem que né, começar a desenvolver, porque até os 7 anos, tu é pedagoga, tu sabe, a criança até os 7 anos, ela absorve tudo igual uma esponja. E 90% da personalidade da criança está formada até os 7 anos. Depois tu vai aperfeiçoando, mas ali está tudo ali. Então, é muito, se todos os pais soubessem da importância, se os nossos governantes soubessem da importância que é a educação, se eles soubessem que cada dólar investido em educação resulta em $7 da vida adulta, nós iríamos ter outra educação, nós iríamos ter o que nós temos hoje, né? Eu tenho um educador que eu gosto muito, que eu uso muito essa frase, que o meu trabalho com educação. Eu comecei a trabalhar com portadores de necessidades especiais e depois eu fui me especializar em brincadeiras populares e brincadeiras para criança. Não só brincadeiras de tabuleiro, mas brincadeiras de rua, de movimento, tudo. E tem um educador que diz que uma criança que brinca é um adulto que pensa. E a gente, hoje, a gente quer que a criança vá para a escola só para aprender. Olha, meu filho já está escrevendo. Não, ele está brincando de escrever e vamos encarar isso como uma brincadeira até os 7 anos. E, neurologicamente, a gente sabe que a criança só está pronta para esse absorver, esse insight de entender o letramento, depois que caem os 2 dentes de cima e os 2 dentes de baixo. Até lá, neurologicamente, a criança está, entre aspas, sendo treinada. Então, vamos fazer disso uma brincadeira, né? Não é mesmo? Mas, claro, tem que brincar. Tem pais que têm ansiedade, assim, eu quero ensinar matemática, eu quero ensinar alfabetização. Deixa a criança viver, brincar, né? Porque depois, quando chega lá na adolescência, ele não quer mais estudar, ele está cansado, começou muito cedo. Então, a fase de brincar, tem que brincar, a criança tem que brincar. Tem uma frase que diz assim, ó, como é que é? Deixa eu me lembrar. Quando tu é criança, tu tem que brincar e muito. Quando tu é jovem, tu tem que estudar e muito. Quando tu é adulto, tu tem que trabalhar e muito. E quando tu é velho, tu tem que rezar e muito. E o namorar entra quando? Tem que pôr o namorar. Junto com a reza.
Ô, Marta, tu tá controlando a hora? Você tem que namorar e muito. Também. Ô, Marta, tu tá controlando a hora? Estou controlando a hora. Já está quase na hora. Então, assim, para a gente começar a terminar, deixa uma mensagem aí para as mães e para as avós. Mães, o maior mandamento de Deus, qual é que é? E para vocês, mães, é amar o próximo. E vocês, mães, amem muito o seu filho. Amem. Demonstre esse amor. Demonstre esse afeto. Demonstre esse carinho. Converse com o seu filho. Ele entende tudo. Ele absorve tudo. Então, assim, deem tempo. Tem mães que, quando estão brincando, dão um brinquedo para o filho e pega o telefone e fico aqui no telefone. Não, tu tá dando prioridade pro telefone, não pro teu filho. Dê prioridade, passa tão rápido, passa muito rápido. Eu falo pra minha filha, passa muito rápido, agora tu fica 100% com ela, esquece o celular. Essas interferências eu faço. Esquece que tu tem celular, agora é a tua filha, né? Então, isso eu acho que vale para todo mundo. E é amar, demonstrar o carinho, demonstrar o afeto, né? A minha netinha, ela é muito sensível. Então, acho que o temperamento, a criança também nasce com temperamento, né? E o meio ambiente e tudo, e toda a situação. Então, eu acho que, acima de tudo, ame seus filhos, dedique esse tempo total para o seu filho. Não dividam, né? É isso aí. E para as avós, eu posso dizer, eu acho... Sigo mais ou menos o meu exemplo. Vocês não estão em obrigação de ficar o tempo todo com seus netos. Vocês dão limites de quanto tempo, porque senão os filhos se aproveitam. Fica as vós cuidando. Aqui no prédio tem vó que fica dias e dias com o neto grande, ela cuidando. Mas o que é isso? Não. Criança tem que conviver com criança. E vó tem que ajudar, sim. Tem que dar uma mão, sim. Tem que dar carinho, sim. Mas não assumir. Quem tem que assumir é a mãe e o pai. E era isso. Exatamente. Não sei se eu falei demais, se eu falei coisa que não... Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É tudo muito... É isso aí mesmo. Tá muito certo, muito certo. E eu acho que isso que você falou vale para os pais também. A gente tem aqui, pelo que eu vi subindo aqui, uma audiência maior de mulheres, mas o pai também tem que parar um minuto e dar atenção para a criança, né? Para dar atenção para o filho. E é nesse momento que a gente consegue abraçar, beijar. Depois eles crescem e não querem mais que a gente abrace, beije e tal. Então, aproveita muito esse momento, não é isso? Isso aí. Isso aí. É muito gostoso. Elaís, super, hiper obrigado. Eu quero ver se esse ano vai sair o seu e-book. Né? Eu vou ser uma das primeiras a estar lá. E gratidão. Gratidão. Eu vou passar essa live para você. Vai ficar. Eu vou salvar no IGTV. E depois eu te mando o arquivo para você colocar. Beijo grande na sua neta. Para você também. Filha. Obrigada, eu que agradeço. Viu que eu dei conta do recado numa hora, viu? Dei conta do recado. Tchau, gente. Tchau, querida. Muito obrigada. Boa sorte para ti, sucesso para ti. Tchau.